Roger Machado fica ou sai? Mais um fiasco do Inter e uma saída confirmada. Tudo isso a gente conversa logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui com mais um vídeo, pedindo para ti, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, vamos falar da situação que vive o Esporte Clube Internacional. Acabei de chegar do Mineirão e muitas situações eu quero trazer para vocês. Roger Machado, será que fica no comando técnico do Inter? Tem uma saída confirmada no Internacional, que vai ser anunciada nas próximas horas, quem sabe no máximo até segunda-feira. Mas vamos lá, vamos por partes. O Internacional perdeu mais uma partida. E cada vez mais o trabalho de Roger Machado é considerado insuficiente. Bom, eu não vou dizer a totalidade da torcida do Inter, até porque eu não falo pela totalidade da torcida do Inter e falo por mim. Mas muita gente já deseja a saída de Roger Machado do Inter. Acha que o seu trabalho chegou ao final no comando técnico do Internacional. Eu quero te trazer alguns bastidores da coletiva de Roger Machado, porque são bastidores importantes e que podem determinar, ou ao menos nos dar um norte para um futuro de Roger no comando técnico do Internacional. Vamos lá. Primeiro, quando o Roger chega para a entrevista coletiva após a derrota, chegam junto o Mazzuco, que é o executivo de futebol, Andrés D'Alessandro, chega também o presidente Alessandro Barcelos e o vice-presidente José Olavo Bisol. No decorrer da entrevista coletiva de Roger, D'Alessandro se vira e vai conversar com o presidente Alessandro Barcelos. Eles conversam por alguns segundos, ali 30 segundos, por volta de 1 minuto, e se retiram da sala de coletivas. Isso é importante ser dito. Bom, passado um tempo fora, o presidente Alessandro Barcelos volta para a sala de coletivas, chama Bisol e Mazzuco, conversa com eles algumas coisas ali e se retiram. E se retira o Barcelos. Fica durante toda a coletiva o Bisol e o André Mazzuco, que é o executivo de futebol. Bom, o que eu posso te falar dessa situação? Não é uma situação normal, não é uma situação comum que aconteça. De muitos jogos do Inter que eu cubro, e tanto no Beira-Rio quanto fora, isso é raro. É muito raro acontecer essa situação. Bom, a gente pode trazer algumas leituras desse fato. Algumas leituras, mas nenhuma vai ser a certeza absoluta, porque a gente não tinha como ouvir, porque estava o Roger falando, a gente se preparando para uma pergunta e outras situações. Bom, não é normal. Isso para mim traz um indício muito forte de mudanças no comando técnico do Internacional. Indícios, vamos lá. O Internacional está aqui no hotel do lado, no Ouro Minas. O Internacional fica em Belo Horizonte. Com toda certeza, após o jantar, a direção, o departamento de futebol vai se reunir. Uma coisa que aconteceu anormal também, o Roger saiu sozinho, caminhando sozinho do vestiário. Tu vai dizer, pô, não é normal, sempre tem alguém ao lado dele, ou um executivo, ou um D'Alessandro, ou um vice-futebol. Essa vez ele saiu sozinho. Eu faço uma leitura que Roger não deve permanecer no comando técnico do Internacional, que isso deve ser resolvido. Começar a uma resolução aqui em Belo Horizonte mesmo, aqui no hotel, e deve ter o seu final, as tratativas finais em Porto Alegre. Obviamente o Inter não vai demitir um treinador em viagem, o Inter não vai fazer modificações no seu staff, no seu grupo, numa viagem. Vai deixar chegar em Porto Alegre e sim, em Porto Alegre deve acontecer, essa é uma informação que eu tenho, amanhã logo na chegada deve acontecer uma reunião do Conselho de Gestão do Esporte Clube Internacional para definir o futuro do Roger. Bom, na entrevista coletiva do Roger, o Roger diferente, um Roger partindo mais para o embate, não respondendo muitas perguntas, respostas mais secas, o que não é comum de Roger Machado também. A gente brincava antes que Roger tem um bingo, e dessa vez ele não usou muito do bingo. Qual é o bingo do Roger? Aquelas frases que ele fala sempre, esse time já jogou mais, Cara, são várias frases que ele usa há muito tempo e não teve essas frases, ele foi mais pro embate, respondendo até mais de forma seca. Bom, isso mostra uma mudança de postura. Durante o jogo eu vi um Roger mais nervoso, o Inter em si estava mais nervoso e o Roger em si também. O Roger, quando acaba o jogo, ele sai direto para o vestiário. Ele não fica no gramado recebendo os jogadores, como é de costume. Bom, essa leitura, esses fatos me fazem ler
é que o Roger pode estar de saída sim do Internacional e não comandaria mais o Internacional a partir da reapresentação na terça. A entrevista de Mazzuco fala muito em convicção, mas não fala em manutenção. Não existe uma garantia da direção do Inter que vai ser mantido. Dizem, acreditamos no Roger, o Roger pode estar no comando técnico do Inter diante do Fortaleza, mas não existe uma confirmação, não existe uma segurança. Sim, o Roger é técnico do Inter. Não, em nenhum momento, durante toda a coletiva de imprensa, teve essa garantia. E muito menos quando o Roger estava sentado para dar uma coletiva, ele não disse. Ele repetiu, estou o treinador do Inter, sou o treinador do Inter, mas não que vou permanecer. Não houve essa frase. Para mim, essa frase sempre é muito importante. Tem uma frase que ele fala para Nani Quemelo, até na pergunta, que ele diz o seguinte, eu não vou te responder se teve ou não alguma conversa de vestiário com a direção, mas ele diz, vocês têm fontes, trabalhem com as suas fontes para saber o que está acontecendo. Bom, já se sabe que o Internacional deve chegar a Porto Alegre amanhã sob protestos. O Inter que não confirmou o seu horário de saída aqui de Belo Horizonte e até foi me dito o seguinte, não vamos confirmar, não vamos informar, tu entende por quê, né? Sim, mas o Inter deve ser recebido em Porto Alegre com protestos. Esperamos que protestos pacíficos. O Inter que chega, sai do aeroporto, vai para o CT Parque Gigante. E de lá eu tenho a leitura que o presidente Alessandro Barcelos vai se reunir com seus pares do Conselho de Gestão e tomar a decisão. A minha leitura é que o Roger não termina o domingo amanhã como técnico do Inter. E aí o Inter vai em busca de uma substituição. Não estou aqui para estar certo ou errado, mas é essa leitura que eu saio aqui de Belo Horizonte. Bom, dito isso, tem uma saída confirmada do Inter. Luca, centroavante, Luca está de saída do Inter, está indo para o Ceará. Clube que o revelou, então um jogador que está saindo do Inter e vai ser confirmada essa saída nas próximas horas. Um jogador que pouco agregou ao Internacional no tempo que esteve aqui, não vai deixar saudades do Inter, é um jogador a mais que está no elenco colorado que está saindo. Eu questionei, por fim, o Mazzuco sobre a convicção dele no trabalho do Roger, é a mesma na contratação de reforço, que a gente viu o nível dos reforços do Inter esse ano. A maioria, a grande maioria, reforços inqualificáveis. Não tem como entender por que o Luiz Otávio não tem uma chance e o Richard tem. Por que isso no Internacional? Então tá na hora e o Roger diz, é um garoto. Não, calma, você tem que ter calma. Não tem que ter calma, tem que botar o melhor a jogar. Essa é a situação. Então, concluindo com vocês, a minha leitura é que o Roger não será o treinador do Inter diante do Fortaleza. É uma leitura, não sei se está certa. Conversávamos na live do Baldasso, o Lucas Dias acha que ele será. Outros acham também. O Paulinho Pires acha que não. Vamos ver. As próximas horas vão dizer muito do Internacional. Dito isso, valeu, deixa o like, se inscreve no canal. Grande abraço e desculpa o barulho. Tem uma galera conversando alto, eu tentei falar um pouco mais alto para tentar captar um som melhor para vocês. Abraço! Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?